das metas do nosso ministério em todo o Paraná. Rezar por momentos como esses, nas escolas que vamos fazer e nos nossos retiros. Nós fizemos retiro lá na Diocese de Londrina. Todos os servos do ministério fizeram retiro de cura interior. Foi só cura interior. No mês de maio, nós fizemos com toda a liderança do Paraná um retiro de cura interior. Para que o quê? Eles foram lá beber para trazer para vocês aqui. Então, não sei como o Márcio vai se organizar para fazer um retiro só de cura interior para vocês. Por quê? Nós precisamos ser servos curados. Você precisa de cura? Muita, né? Então, nos retiros, nas escolas e nos momentos de oração, de ministério, que nós vamos ser curados juntos. Amém? A cura interior, já que estou falando da cura interior, lá no site da RCC Brasil ou no nosso blog, você vai encontrar essa apostila, que é direcionamento, chama-se Direcionamento para o Ministério de Oração, Cura e Libertação. Então, no índice dela, são as bases para o nosso ministério, além daquelas que tem no livro e nas apostilas e no RCC Responde. Quais são? Cura interior, viver sobre a ação do Espírito Santo, unidade e obediência, santidade, espiritualidade, formação e reestruturação e reorganização do ministério. Aí eu vou ler a meta. Formação, isso daqui que eu li antes foi da Nacional. Formação, agora do Estado. Formação, cura interior, pastoreio, que é o que eu estou fazendo aqui, com o meu núcleo, unidade e obediência, ofensiva de oração e dia da misericórdia, que também fala na outra apostila do clamor por libertação, e também fala do dia da misericórdia. Tem alguma coisa que não está encaixando com a Nacional? O Espírito sopra onde ele? O que ele fala lá no Nordeste, ele tem que falar no Paraná. O que ele fala lá em Londrina, ele tem que falar aqui. O Espírito Santo é um só. E o Espírito Santo, ele não se contradiz. Amém? Vamos lá. Então, eu falei de formação. Nós trabalhamos um pouquinho da cura interior de manhã e mais um pouquinho agora. Logo mais teremos cenas dos próximos capítulos. Tá bom? Vamos lá. Vou voltar aqui. No pastoreio, não vou falar muito porque pastoreio, os servos precisam ser pastoreados. Aqueles que não estão mais no seu ministério, no seu grupo de oração, também precisam ser pastoreados. Não precisa? Tem gente que ela sofre tanto, que ela não aguenta. Em vez de ela pedir socorro, o que ela faz? Cai fora. E essas pessoas não podem se perder. E é uma das metas do nosso ministério, ir atrás daqueles que se foram. Ontem mesmo nós estávamos falando de uma pessoa que era do meu ministério, ela era ministra de libertação. Uma ministra exemplar. Só que o diabo, ele vai atentar você numa coisa que você é forte. Ele vai na sua fraqueza. E ele agiu na fraqueza dela. Ela deu uma brecha e entrou selado. Primeiro, ministro de cura. E mais ainda, ministro de libertação. Ele ia querer ter uma outra chance? Será que ele ia ter uma outra chance se ele não conseguisse naquela? Talvez não. Aquela deu, ele entrou cerrado e
deu jeito de tirar ela da parada do ministério. Infelizmente, é isso que acontece. Então, nós precisamos o quê? Vigiar e orar para não caíres em tentação. Porque Satanás ele vai nos atentar nas nossas fraquezas. Vai querer nos derrubar através das nossas brechas. Deu brecha, ele abocanha. Certo? Então, assim, precisamos trabalhar através disso conosco, da cura interior, da libertação. E aqueles que se foram, que nem essa pessoa, eu estou sempre pastoreando quando é possível. E eu tenho certeza, tenho fé que um dia ela vai voltar. Não sei o que Jesus vai fazer. Não sei. Nem que seja no último dia da vida dela, ela vai voltar. Isso eu tenho plena e absoluta certeza. Eu falo isso porque tinha 5 pessoas que eu rezava. Não rezo mais, mas vou explicar por quê. É assim, tinha 5 pessoas que eu rezava. Toda Santa Missa eu oferecia. Na hora que eu comungava, eu falava, Jesus, eu ofereço Ciclano, Beltrano, falava o nome de um por um. E eu rezei muitos anos, oferecendo todo dia missa diária, oferecendo para essas pessoas. E aí teve um dia que eu cansei. Falei assim, Jesus, mas faz 4, 5, 6 anos, sei lá quantos anos, que eu estou rezando, né? Para essas pessoas e elas estão no mundão, não se convertem. Eram pessoas da igreja, amigos meus mesmo, e caem no mundão, se convertem, em vez de melhorar, está cada vez pior, e parei de rezar. Aí passou um tempo, fiquei sabendo, fulano que fazia muito tempo que eu não vi, se voltou para Deus. Aí mais um outro lá, mais uma outra. E ficou só mais uma, que era amiga minha que daqui um pouco eu estava na casa dela e ela estava na minha casa. E essa amiga minha, ela estava mais torta do que bambu. E foi engraçado, né? Porque ela começou comigo e das 5 que começaram comigo, só ficou eu. As outras tudo caiu no mundão. E as outras foram voltando, só ficou essa. E um dia, ela ia fazer aniversário e as outras falaram assim, o que nós vamos dar para a Kátia? Eu falei assim, vixe, mas eu não sei. E ela era japonesa, né? Eu falei assim, já sei. Eu vou comprar o presente. Aí onde que eu fui? Fui na livraria e comprei uma Bíblia para ela. Ela não tinha a Bíblia, que eu sabia que ela usava a Bíblia, não sei de quem lá, que era a Bíblia de crente. Eu falei assim, essa mesmo que eu vou comprar. Comprei uma Bíblia da Ave Maria. Quando ela pegou, ela deu risada. Ela falou assim para mim assim, André, você quer me converter de qualquer jeito? Nem liguei. Falei assim, eu rezei, Jesus falou que é a Bíblia e a Bíblia é tua, toma. Aí passou, isso foi um ano. No próximo ano, mais ou menos, ela fazia aniversário em fevereiro. Quando foi em janeiro do ano seguinte, ela me ligou e falou assim, eu quero receber oração. O que aconteceu? Então, fui lá no médico, lá fazer exame de rotina, e eu estava com, tipo, uma espinha no meu seio do lado direito, e a médica mandou fazer os exames. E foi na terça-feira, então, ela resolveu que tinha que operar, isso dentro de uma semana. Aí vai, né? Eu falei assim, nossa. Aí a gente atendeu ela foi lá. E depois disso, começou a luta dela. E o câncer foi só se alastrando. E a última vez que eu vi isso foi em fevereiro, quando foi em junho, ela estava no hospital do câncer, e eu estava no encontro, fui lá, a gente rezou para ela lá, e eu já não gostava de hospital. Por quê? Também tinha trauma de hospital, porque eu nasci, por causa da minha história de vida, eu nasci adiantada. O que aconteceu? Fiquei na incubadora. Então eu tinha pavor de hospital.
falar bem a verdade, mas tudo bem, mas eu vou se precisar. E aí, eu fiquei chocada, porque ela, tava com aquele negócio lá, ia sugando a água do pulmão, e quando eu olhei assim, o pulmão dela estava indo para aquele lugar, que estava sugando, estava dissolvendo. E eu fiquei chocada com aquilo. E tá, isso foi no final de semana, no domingo. Aí no meio da semana o médico falou assim, ó, pede para todo mundo que, né, que a amigo visitar, porque ela não vai ter muito tempo. E aí nisso eu me desesperei, né? Eu e uma outra amiga minha. Ela chama André, a outra, né? Falei assim, André do céu, e agora? Vai nós, achar padre na diocese, para ir lá dar um somzinho enfermo e confessar a menina. E nós fomos rodando, hein? Por fim, nós conseguimos um padre, ele foi lá, deu uns somos enfermos, confessou tudo na terça-feira. E ela ia ter que fazer cateterismo, porque deu um outro problema lá e ela ia ter que fazer. Isso era na quinta-feira. E na quarta-feira o Senhor falou para mim que ela ia. Só que eu pensei, não, eu tô matando a menina, né? Eu não gosto de rezar pra gente ficar mal, porque se for a pessoa, se o Senhor vai recolher, ele fala. Aí eu fiquei, não, coisa na minha cabeça. E tá, quando foi de manhã, na quinta-feira, o Senhor colocou no meu coração. Aí eu fingi que não era comigo, sabe? E na parte da tarde eu fiquei sabendo que ela veio a óbito. E passou um tempo. E o Senhor falou para mim o quê? Lembra aquelas eucaristias que você depois largou de oferecer? Essa eucaristia que salvou a Cátia, porque ela foi direto para o céu. Deu tempo para ela se confessar, se arrepender, receber a unção dos enfermos, dentro de pouco tempo. E o Senhor falou assim, lembra os outros também, tá todo mundão, que depois você ficou, né, tendo notícia que um por um foi voltando para mim, foram aquelas eucaristias que tiraram eles da vida que estavam. Você entendeu? Então aí eu falei assim, Jesus, então é assim? Então assim, não desista. Às vezes a gente desiste, né, mas depois retoma de novo. De rezar por aqueles que precisam de quê? De conversão, de salvação. Não sei nem por que eu cheguei aqui. Eu estava falando de outra coisa e fui falar disso. Gente do céu, perdi. Então, nós precisamos do quê? De cura interior. E a cura ela vai até o final do nosso vida, mas nem que seja no último segundo. Deus ele age com misericórdia. Essa minha amiga precisou passar tudo isso para que ela fosse recolhida. E Deus talvez não curou o físico dela, mas curou a alma dela. E se ela fosse curada, ela poderia se perder. E mais ainda, como eu disse para você, ela era japonesa. E a família dela, depois da morte dela, se voltou para Deus. Deus se usou disso. Aconteceu isso nessa semana no meu grupo de oração. Um casal que era o grupo de oração, o mesmo caso. A filha de 14 anos morreu anteontem por causa de um câncer. E eles eram do grupo de oração, de ministério, eram servos tudo. E ele saiu porque ele achou melhor ganhar dinheiro, se voltou contra Deus. E mais ou menos uns 2 anos começou a lutar com câncer com a filha. E essa filha que faleceu essa semana era a queridinha dele. E no ano passado ela tinha melhorado do câncer e agora voltou e voltou mais feroz. Da outra vez ele meio que voltou para Deus, sabe? Aí ela ficou boa, ele. E agora o que aconteceu? O negócio ficou
triste, sabe? Muito triste. E só que, infelizmente, é uma coisa que o padre Marcelo, quando eu ouvi o programa dele, ele falava: se não é pelo amor, pela dor. Infelizmente, ele se voltou para Deus, infelizmente, mas foi dessa forma. E nós temos certeza que ela foi para o céu. Mas precisou ser o quê? Um cordeiro para que salvasse o pai e a família. Né? É muito intenso o que acontece na nossa vida, na vida das pessoas. Tá? Então, assim, voltando aqui, vou falar um monte de coisa que eu já não tenho. Mas, enfim, precisamos da cura interior. Você precisa, eu preciso, todas as pessoas precisam. E tem um monte de gente que precisa de cura interior para chegar na libertação. Às vezes é preciso passar por um processo intenso de cura interior para chegar na libertação. Eu sou prova viva disso. Um dia, lá no ministério, a gente sempre, nos abastecimentos de ministério, eu sempre dava show, sabe? Pensa numa pessoa que sempre berrava. Tudo bem. Não igual aquele dia do encontro. Eram curas interiores intensas que aconteciam comigo. E teve uns 5, 6 anos atrás, eu recebi uma libertação. Foi lá no ministério, um dia de abastecimento. E tinha acontecido tudo, qualquer coisa ruim comigo. E eu estava inconformada. E aquele dia tinha abastecimento de ministério. Eu peguei e falei assim para o Senhor: eu sabia a hora que ia começar, né? Eu calculei. Então o povo vai chegar assim, e daí eles vão começar a conversar. Aí depois vão começar a rezar. Aí eu chego nessa hora, porque daí vão estar todo mundo rezando, né? Vão estar todo mundo rezando, não preciso cumprimentar ninguém. Daí eu vou lá, faço abastecimento e vou embora. Mas Deus, ele é esperto, né? Você quer ser esperto, ele é mais esperto. O que aconteceu naquele dia? Eu fui para a padaria e demorei. Né? Falei assim, agora acho que eles já estão rezando. Vou lá para o abastecimento. Eu cheguei lá, eles estavam conversando ainda. Quando eu abri a porta, eu não acreditei. Falei assim, não acredito. Né? Daí eu podia voltar, que todo mundo me viu. Aí, era o Alex que coordenava no ministério. Aí acho que ele olhou para mim e falou assim, vixe, a coisa está feia. Aí nós fizemos o círculo e começou o abastecimento. Aí ele falou assim, hoje nós vamos rezar um por um. Aí ele olhou para mim e falou assim, ajoelha aqui. Aí não, é você mesmo. Aquele dia, eu não falo que eu recebi um exorcismo, porque ele não é exorcismo. Mas aquele dia, eu recebi uma oração de libertação que, olha, eu nunca tinha recebido aquilo daquele jeito, nem depois mais. Mas assim, era a opressão, eu estava oprimida. E muitas vezes nós chegamos no grupo de oração assim. E se nós nos unimos em ministério, é ali que vamos ser libertos e curados. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu falei demais. Não? Então vamos lá, a continuidade. Que nós precisamos vivenciar como ministeriados. Viver sobre a ação do Espírito Santo. Não dá para ser ministeriado de oração por cura e libertação sem viver sobre a ação do Espírito Santo. Não somos nós que fazemos, é Ele. Sim ou não? Sim. É Ele que vai agir através de nós. E muitas vezes tem pessoas que fazem oração mecânica. Por exemplo, vem 3 pessoas e ela está com o dedão do pé direito doente, cada uma delas, está com a unha encravada. A pessoa que não está sob a ação do Espírito Santo, como que ela vai rezar? Jesus, ó, tá o dedão encravado aqui, por aqui. Aí, quando vem a segunda pessoa, o que ela vai fazer? Jesus, ó, tá o dedão encravado. Vem a terceira, a mesma oração mecânica. Se a
pessoa está sob a ação do Espírito Santo, cada uma pode ter uma raiz para aquele dedão estar encravado, não é? Sim ou não? Sim. Ah, bom, vocês fizeram uma cara de dúvida. Cada um pode ter uma raiz, ou duas pessoas, a mesma coisa similar, mas não é a mesma coisa. Ficou claro? Pessoas que vivem sob a ação do Espírito Santo, embora venha a mesma coisa para você rezar, você não vai rezar a mesma oração. Porque o Espírito Santo, ele é dinâmico. Ele vai o quê? Aqui ele vai de um jeito, ali ele vai de outro, e a oração vai ser eficaz. Nós precisamos pedir que a nossa oração tenha eficácia. Quando nós estamos pedindo eficácia na oração, Deus, vai embora. Precisamos pedir eficácia, precisamos pedir sabedoria, precisamos pedir unção. Peça unção, o resto Deus faz. Amém? Quando nós vivemos sob a ação do Espírito Santo, nós nos despojamos. E Deus age. Ontem nós falávamos quando vinha. Ontem deu pano para manga, né? Ontem nós falávamos quando viemos para cá. Isso é loucura. Sair no final de semana, largar pai, mãe, marido, filho, tudo quanto é gente lá da família, para ir lá em Marmeleiro, no fim do mundo, por causa de Jesus. Isso não é coisa de louco? Pessoa em sã consciência faz isso? Não faz. Quando nós estamos sob a ação do Espírito Santo, nós nos despojamos, nós fazemos loucura. Umas loucuras que até Deus duvida às vezes, né? Não é verdade? Por isso que nós precisamos nos agarrar ao Espírito Santo. Ele que faz, ele que nos move, ele que nos direciona e ele não deixa a gente pensar muito. Às vezes você faz coisas, você fala assim, não acredito que eu fiz isso. Mas sob a ação do Espírito Santo a gente faz. E quando nós fazemos sob a ação dele, não dá ele. Dá eu. Não. Aí quando a gente vai fazer coisa que é da nossa cabeça, geralmente é da caca, né? Certo? E confiar, a gente precisa confiar. Não fazer aquela oração, Senhor, eu te dou essa cadeira. Ai, mas eu estou cansada, acho que eu quero ela de volta para me sentar. Geralmente a gente faz uma oração assim. Ó, Jesus. Né? A gente dá, mas toma. Na hora que Deus vai fazer a obra, aí, mas será que Deus vai fazer mesmo? E aí a graça fica retida. Porque por falta de fé. É um outro carisma que precisa andar grudado com o carisma da cura. Cura não existe sem palavra de ciência, sabedoria, discernimento, fé. Certo? Uai, falei que nem mineira agora. Sem fé você vai proclamar? Não, você vai ficar na dúvida e falar assim, que isso daqui é de Deus mesmo? Não vou falar isso não. Isso acontece quando eu comecei, gente. A primeira pessoa em atendimento que eu rezei, eu não esqueço. Era um rapaz, tinha 15 anos, maior que eu. E estava aprendendo, porque eu fui, né, a minha coordenadora rezava e daí ela pegava a gente, agora nós vamos estagiar. E aquele dia, o Senhor me dava a palavra de ciência, era uma... Primeiro eu vi aquela tela de computador correndo assim, escrito, venda. Falava assim, não, uma coisa na minha cabeça. Aí Deus mudou a palavra de ciência. Aí ele falou a palavra mesmo, venda. Não, acho que eu estou
Até que, enfim, daí, depois, né, que terminou o atendimento, aí ela falou assim, o senhor fazia tempo, e ela enrolando, eu vi que ela ficava só orando em línguas lá e não continuava, né, ela não era assim, né. Aí ela só orando em línguas olhava pra mim, e eu fechava os olhos, não, né. Aí depois da oração ela falou assim, o senhor já tinha me colocado que ele queria, a cura aconteceu com o rapaz, com o menino. O senhor já tinha me colocado, mas ele disse pra mim, não fale, é André que tem que falar. E André lá, não sou eu não. Não, será que é comigo? Então assim, a palavra ciência ela vem de formas de visualização, ela vem em formas de sensações físicas, certo? Você ouvir, às vezes a pessoa tem visualização. O Senhor, para mim, ele mostra a visualização que nem desenho animado. É engraçado. Todas as visualizações, imagina aqueles desenhos bíblicos que você assiste lá na televisão. Todas as minhas visualizações é daquela forma. Nem desenho animado, não sei porquê. Acho que ele é infantil. Até hoje eu não descobri porque as minhas visualizações que ele me mostra é daquela forma. Se mostra chuva, eu não vejo chuva igual olhando lá para fora. Não, eu vejo tipo uma janelinha e aquela chuva de desenho animado. É engraçado, não sei explicar. Mas é assim que ele age. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Unidade e obediência. Eu ouvi um suspiro. Tá bom, vamos lá. Jesus, ele nos quer um ministério unido. Lembra? Não sei se foi aqui que eu falei, mas o bambu sozinho, ele faz o quê? Ele tomba. Agora junta um monte de bambu. Ele vai tombar? Não. O nosso ministério precisa ser como um bambu, mas o bambu, o quê? Feixe. Porque ali, o diabo, ele vai tentar. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Nessa semana, eu chamei o Anderson, né? Eu falei assim, ovelha, né? Tá tudo bem? Aí ele falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei assim, não, só tô pastoreando minha ovelha. Por quê? É uma coisa que nós temos. A nossa unidade faz com que a gente, mesmo que esteja longe, se tiver alguma coisa, Deus vai mostrar para nós. Ou a gente precisa pastorear para a pessoa saber assim, ó, estão cuidando de mim, estão olhando por mim, estão rezando por mim. Às vezes, que nem a Luzia é uma que não fala. Gente, a Luzia não fala, ela some, mas quando ela está oprimida, Deus fala para mim. Quando o Anderson está, quando a Rafa está, quando o outro está lá, o Senhor coloca. Por quê? Nós temos uma unidade espiritual. E é uma coisa que eles estão aqui, são testemunhas. Eu sou meio louca, tá? Deus se usa de mim. E nas minhas loucuras, eu solto uns bola fora de vez em quando. Quem sabe se minha coordenadora não bate muito bem, não. Mas é uma forma do quê? Da gente estar junto, unido. Até nós criamos o grupo do Dia do Amigo, né? Mas não está dando muito certo porque a nossa agenda de todo mundo anda meio lotada. Eu sei aqui, mas lá em Londrina é assim. E aí, nesse Dia do Amigo, é o dia que o quê? Nós se reunimos ou na casa de alguém, ou na casa de, ou vamos para algum lugar, e lá nós vamos ser pessoas. Não pessoas servem da igreja, que tá somente com coisa da igreja. Claro que quando vê já está falando alguma coisa. Mas é um dia que nós tiramos para nos se distrair, se relaxar, conhecer um ou outro, amar um ou outro, conviver um com o outro.
Isso, como ministério, nós precisamos fazer. Isso vai criando o quê? Unidade, e um vai conhecendo o outro. E às vezes não precisa fulano ligar para você e falar assim, ó, reza para mim que a coisa está difícil. Pela intimidade, pelas situações, você já vai o quê? Nossa, fulano sumiu, tem alguma coisa acontecendo. Vamos rezar. Ou, às vezes eu passo e digo, fulano, ó, você está sumido? Está acontecendo alguma coisa? Não, coordenadora. Então tá bom, estou ligando só para saber que você sumiu. Passou mais de uma semana, 2 semanas, a coisa está feia. Então, assim, ou você liga e fala assim, estou precisando, não é porque não pede socorro. Quando a gente tem intimidade, pede socorro. Não é assim? Às vezes a pessoa está capenga, mas ela vai te socorrer, nem que seja uma Ave Maria, ela vai rezar para você. Pode ter certeza. Certo? Amém? E obediência, que o Valdecir falou de manhã. A obediência abre as portas do céu. Escancara. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, não é porque não é permissão de Deus, no sentido de que não vai ser bom. Graças estão retidas no céu por causa que nós não fazemos a vontade de Deus como Ele quer. E aí, quando nós não fazemos a vontade de Deus, as graças ficam retidas. E aí, a pessoa reza, diz que reza, né, pelo menos. E não acontece. Não acontece pela desobediência, porque não faz a vontade de Deus. É só Deus que tem que fazer a minha vontade. Eu não vou fazer a dele não, porque essa coisa dele é mirabolante. Né? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Amanhã eu vou falar disso. Deus pede umas coisas que eu falo assim, se bateu com a cabeça. Não é possível, vai pedir um negócio desse. Mas daí eu vou lá e faço. Aí eu vejo os frutos. Deus dá a graça da gente ver os frutos, às vezes visíveis aos olhos nus. Então, assim, uma coisa que eu tenho para minha vida, primeiro eu arrepio, né? Falo assim, parou? Você acha que eu vou falar isso, que o ministério fazer isso? As pessoas falarem isso, vão falar que eu sou louca. De vez em quando eu não falo que eu sou louca, né? Mas tudo bem. Mas daí eu procuro obedecer. Teve um ano que não existia, tem aquele curso de IAD. Aí eu vim de um ponto provincial e o senhor falou assim para mim assim, faz escola na diocese. Aí eu cheguei, eu estava na função do encontro, sentei e falei assim, então vamos lá, Jesus, fala com você aqui. E foi falando. Aí eu falei assim, nossa, que massa, né? Fiquei toda empolgada, né? E fui com ele. Aí eu fui falar para a coordenadora, falei assim, ó, o senhor falou assim que ele quer assim. Aí ela pegou e falou assim, não, tem que esperar o nacional mandar fazer tal coisa. Aí eu falei, Jesus, você me fez eu passar um caramba desse. Mandou eu falar, olha aqui, certinho. E eu fui reclamar com Jesus. Aí eu levei uma dele, né? O que ele falou para mim? Obedece. Aí eu enfiei o saquinho na viola e fui embora para Londrina, né? Aí eu fui obedecer, ué. Fiquei conformado, mas fui obedecer, né? Mas tudo bem. Passado-se isso, foi no mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Começou, porque
porque tem que fazer assim, porque tem. Eu falei assim, ué, mas é a mesma coisa que eu falei? Aí sabe o que o Senhor disse para mim? Deus justifica os seus. Ele não disse que era para fazer, mas só que ele não falou para mim que era aquela hora. E eu sou uma pessoa meio adiantada, sabe, gente? Eu já estou achando que é para agora. Aí o que aconteceu? Não era para aquela hora, era para daqui a 6 meses. Só adiantei. É porque eu nasci antes. Então, eu quis adiantar o negócio. Não era para aquela hora, era para daqui a um tempo. Aí eu falei assim, mas ele queria o quê? Deixar preparado. Lá na frente, foi o tempo que Deus escolheu para que isso acontecesse. Ficou claro? Deus, ele não nos deixa na mão. Quando nós fazemos a vontade dele, quando nós somos fiéis no pouquinho, ele vai, claro que ele vai enfiando mais coisa, né? Tudo bem. Vai enfiando mais coisa. Você dá assim, ele pega tudo. Mas quando nós somos fiéis, as graças de Deus acontecem na nossa vida. Você pode ver, quem é fiel, de qualquer forma a Deus, seja na igreja, seja em ministério, em trabalho, quem é fiel a Deus não fica desamparado. Fica. Sofre, isso sofre. Mas o peso do Senhor é leve. Se está pesando em você está se arrastando, fala, Jesus, ó, o peso é seu. Leva. Quando nós entregamos o peso para o Senhor, a gente chora, mas depois passa. Pensa na pessoa chorona. Não parece, mas eu. Chora, esperneia, mas depois passa. Passa. Por quê? Quem conforta é Deus. Amém? Pergunta. Nossa, o lugar que menos perguntou na minha vida foi aqui, eu acho. Nossa, estão esperto. Então acho que eu vou embora daqui a pouco. Vamos lá. O próximo. Santidade. Nós, ministeriados, lembra que eu falei de manhã? Não dá para estar no ministério se não tiver vida de santidade, porque nós vamos arcar com uma consequência terrível. Lembre-se sempre, o demônio ele quer te tirar do parado. Tá? Se tiver uma coisinha que dê direito legal a ele, o que é direito legal? Por causa de determinado pecado, acontecer, por exemplo, lá em Londrina, teve uma situação de manifestação. Não, mas teve mesmo, foi lá em Londrina isso. E aí, tinha uma pessoa, né, como eu e você, no ministério, só que ela tinha uma brecha. E a brecha se chama adultério, o nome dessa brecha. E aí teve uma pessoa que manifestou um lugar lá, e daí chamaram toda a população. Aí deixou quem por último? O Ministério de Cura. Só que ele chamou a pessoa do cacau da brecha. E cada um dos que foram lá, foram 5 pessoas, da cura foi o último. Cada um dos que foram lá tinha um pecado. Aí o que o diabo falava? Você quer me tirar daqui? E falava o pecado. Aí o penúltimo foi um pastor que me falava. E também tinha a mesma brecha. Você quer me tirar daqui? A sua amante mora na rua tal, deu teu endereço. E aí foi embora com o meu pastor. Quem foi o próximo? O ministro de cura. E qual que o diabo falou? O endereço da amante também.
não deixar que aquilo vire rotina, se é um pecado de estimação, aí rezar para Deus mostrar por quê. Por que virou um pecado de estimação? Porque eu não consigo me libertar disso. E Deus mostra a raiz do pecado. Vamos ficar em pé. Um monte de gente dormindo mal. Eu vou embora. Desistir. O Ministério de Música toca um pouquinho, faz esse povo pular para esse cara me acordar. Então, eu falei sobre unidade e obediência. Agora eu vou entrar um pouquinho na onde? Falar de santidade. Não, estava falando, né? Das brechas. Então, nós precisamos o quê? Fechar as brechas. Onde que nós conseguimos? Com o quê? Com confissão. É simples. Toda lição que nós vamos, eu procuro naquela semana me confessar. Tem que se for desse final de semana e no outro. Por quê? Para não dar direito legal ao demônio, para que Deus não faça aquilo que Ele gostaria, através da formação, da oração, por causa dos nossos pecados. Eu fui numa diocese e o bicho ele é sem vergonha, né? E aí, eu encontrei meu coordenador do grupo na quinta e ele falou assim para mim assim, não fala para a pessoa tal coisa, porque ela vai ficar empolgada. Espera passar tal dia. E aí eu encontrei a pessoa e quando eu vi, falei assim, vixe, contei. E fui para uma missão. E eu tinha me confessado, aquele dia que ele falou, tinha acabado de sair da confissão. E eu falei assim, falei, linguaruda, falei demais. E aí fui para a missão. E o diabo falava assim, vai falar de obediência? Você desobedeceu o seu coordenador? E eu falava, Jesus do céu, e agora? Porque a minha autoridade espiritual para falar de obediência eu não ia ter feito. Eu desobedeci e o acusador ficou na minha orelha. E nesse lugar que eu fui, estava um padre amigo meu. Eu olhei e falei assim, é você mesmo. Aí eu falei assim, padre, eu preciso me confessar. Aí eu fui lá, falei assim, assim. Aí ele me deu a solução, vai descer. E eu voltei e falei, porque ele estava me acusando, eu tenho uma brecha de desobediência e dei direito legal a ele para que Deus não fizesse a obra através daquilo que nós íamos trabalhar. Você entendeu? Como que fica a situação? Quando nós fechamos as brechas, vamos fechando, claro, vai abrir uma aqui, fecha ali. E vamos sendo moldados pelo Senhor. Só não podemos dar carta branca para Ele fazer o que Ele quer. É igual eu falei de manhã no moço. Ele disse que não ia sair do ministério e pronto. Ele estava no pecado de desobediência, porque ele sabia que não era para estar lá. E aí o diabo falou assim, agora eu posso fazer o que eu quero. Na semana, 15 dias atrás, se não me engano, a última missão que eu fui, uma moça, eu estava falando sobre isso e ela falou assim, posso dar um testemunho? Daí eu falei assim, pode. E ela contou o quê? Que ela estava numa casa e foi atender com outras duas, uma mulher que teve manifestação, e o diabo falou o quê? Não vou sair daqui. Você bebe,
assim, a outra falou, não, fulano, bebe sim. E elas tinham acabado de tomar uma cerveja na hora do almoço. Aí ele falou para outra, não vou sair daqui, você também bebe? Ele não quis sair. Que autoridade espiritual que elas iam ter? É a mesma coisa. Se pegar uma pessoa, no caso de segunda união, você está igual a ele, por que você vai querer que eu saia daqui? Foi o que aconteceu, eu não esqueço o Márcio Mendes contando para nós, no encontro, de uma mulher que ela estava quebrando a casa lá, e daí o Senhor falou para ele assim, às 5 da manhã, né? Tava todo mundo, era um dia de festa lá, todo mundo na Canção Nova, e era na sexta-feira, aí ele fazia o jejum depois do café, né? Aí ele foi lá, pegou a bandejinha dele, colocou o pão, o Senhor falou assim, não come. Aí ele falou assim, mas não come. Aí ele obedeceu. Aí, com a cara amarela, ele fala, né? Foi lá, acho que eu não vou comer, não estou passando muito bem, não. Melhor não. E foi rezar. E na hora que ele estava rezando, chegou os desesperados lá, falando da mulher que estava quebrando a casa. Aí ele foi lá, quando abriu a porta, estava a mulher que não falava que nem mulher, né? Com a garrafa de cerveja na mesa. Falava, sai daqui, não quero você aqui não sei o que, né? E falava, e ele falava que não. Aí ele disse assim que teve uma hora que a pessoa veio com tudo, veio correndo, né? Que tem uma força descomunal, veio para dar umas 2 pesadas nele assim. Aí na hora que ele viu aquilo, ele falou, São Miguel segura. Aí a mulher ficou pendurada no ar, balançando as perninhas, né? Aí ele falava pro demônio e ele falava assim, não vou por causa que tem um pecado disso. Não vou sair por causa daquilo. Não vou sair porque o diabo tinha direito legal naquela vida. Aí ele virou pro esposo, né? E falou assim, você na autoridade de esposo, você ordena. Aí o diabo deu risada e falou assim, eles não são casados, não vou sair daqui não. Alô, Márcio Mendes. Aí só sei que foi indo e mandou o homem sair, ele foi lá, encarou o diabo, né, com outra pessoa, rezou, o Senhor mandou e teve a libertação. E nisso, lembrando um dia que eu estava falando isso, uma pessoa do meu grupo disse que foi atender em casa de libertação. Disse que foi atender num lugar onde a gente foi. E aí, nós estávamos na formação e a mulher chorava. Aí eu olhava assim e falava assim, não vou lá não. Tá querendo chamar minha atenção, não vou. E era um lugar que tinha pouca gente, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, tira? Eu falei assim, tira. Aí foi para outra sala e daí foi atender lá e tal. Aí quando chegou lá, a mulher falou que já tinha passado por 5 anos sendo exorcizada, aquela coisa toda, né? E não parava, chorava. Daí a menina do meu número falou assim, o marido dela falou assim, você é casado na igreja com ela? Sou. Então reza que a unção é tudo. E ele rezou, parou. Entendeu? Então assim, olha o que a autoridade espiritual, que o espiritual faz com a pessoa. Que não tem brecha e o diabo não tem como tirar proveito. Então assim, precisamos estar sempre preparados. A gente não sabe se vai ter que socorrer numa hora ou outra. Teve caso lá em Londrina que tinha um coordenador diocesano,
de 2000 e pouco lá que eu era do grupo, teve um dia que nós fazíamos abastecimento no sábado, 6 da manhã, todo sábado. E ele chegou quebrado aquele dia. E ele tinha ido atender uma mulher que até levitava lá, às 3 horas da manhã. Ele falou assim, pensa numa oração cumprida. Se ele não tivesse em dia, tivesse com brecha, ia acontecer a libertação ali? Jamais. Principalmente que é ministro de libertação. Certo, gente? Certo. Certo? Comecei agora eu peguei certo. Então tá bom, vamos lá. Precisamos ter vida de santidade. Tem que tomar cuidado com a internet. Agora tem um tal do Pokémon lá, né? Dos aplicativos. Aquilo lá é cilada. Cuidado. É cilada. Tem que informar as pessoas do ministério, até da própria RCC, servos que estão caindo de inocente e inútil em certas brincadeiras, meios de comunicação, programas. Tem que tomar muito cuidado. O diabo, ele não mostra a cara dele feio, ele vai mostrar? Para nós ele mostra, né? Para muitos de nós. Mas o pecado dele é ruim? É ruim? Não. Quem falar que pecado é ruim, está mentindo. Pecado é bom, engana, é sutil, mas faz um estrago profundo, faz arraso. Ok? Então, precisamos procurar ter a nossa vida de santidade. É fácil? Não. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Se estiver caindo sempre na mesma coisa, fala, Jesus, é aqui que você tem que agir. Me ajuda. Para se libertar desse pecado que virou de estimação. Certo? Ok? Tudo bem? Dia da misericórdia. Eu não falei de manhã não, né? Eu só citei, mas não falei. Dia da misericórdia é um dia que todo o Paraná fez, agora, no mês passado. Algumas dioceses não fizeram, que é o quê? Naquele dia, você, no seu decanato, na sua diocese, vai visitar um asilo, vai visitar uma cadeia, vai fazer um plano de ação de resgate do irmão. Lá em Londrina nós fizemos um mutirão assim, aí cada decanato teve gente que foi distribuir sopa, foi evangelizar de madrugada, foi em cadeia, foi em asilo, foi em orfanato, e nós vimos maravilhas. Deus realizando no meio daquele povo esquecido. O que o Papa Francisco tem pedido? Para a gente sair do nosso comodismo e ir atrás daqueles que necessitam. E que com certeza não vai chegar até nós, se nós não formos até ele. Uma pessoa no orfanato vai ir até você? Não. Uma pessoa no asilo, muitas vezes, vai ir até você? Morador de rua, vem até nós? Às vezes. Mas não para ser evangelizado, para pedir. Para pedir. E é nessas horas, talvez seja a última chance dele para Deus. Talvez ele não tenha mais tempo. E Deus ele quer pegar aquela hora. É igual você rezar para a pessoa que está em casa em fase terminal. Vai lá, faz o atendimento. Já aconteceu muitas vezes comigo, no meu ministério,
da gente ir rezar para a pessoa que nós reza agora às 6 da tarde, 3 da manhã, a pessoa morre. É o tempo que Deus queria curá-la. E às vezes ela morre precisando do quê? De uma oração de perdão. E às vezes pode acontecer, nós não sabemos aonde Deus vai agir na misericórdia dele com aquela oração. Talvez se ela não tivesse aquele momento de oração de perdão, ela não ia chegar nem no purgatório. Não é verdade? Teve uma senhorinha que nós rezamos uma vez, lá no comecinho, ela estava em último fio de vida. Não estava mais nem no hospital. Mandou os médicos para morrer em casa. E quando nós fomos rezar, quando entramos lá no apartamento, ouvia voz de pessoas, um monte de gente falando. Sabe quando você vai num lugar que está um monte de burburinho de pessoas falando? Era uma palavra de ciência. E daí, Senhor, o que você está querendo dizer com isso? Ela precisa perdoar as pessoas que passaram pela vida dela. E nisso foi conduzido o quê? Uma oração de perdão. E aquela senhora tentava marcar e não dava certo para rezar. Tentava, aí o dia que deu certo aconteceu isso. Rezamos um dia, no outro dia, a mulher morreu. Não matamos a mulher. Esse caso não matamos, não. Nesse caso, nós não matamos, nós facilitamos ela para viver eternamente. É diferente. Ela precisava da cura interior, do perdão. Não sei se ela foi para o purgatório ou para o céu, mas para o inferno ela não foi. Por quê? A falta de perdão pode levar a pessoa para o inferno. Nós sabemos disso. Que é dito que a maioria das doenças é motivo de falta de perdão. Levanta um pouquinho, vamos fazer um teste. Eu nunca fiz isso, primeira vez. Faz assim, ó. Junta as duas mãos, ponta por ponta. Todo mundo conseguiu? Tem gente que não conseguiu. Quem não conseguiu? Não tem graça assim. Todo mundo conseguiu? Então vocês estão tudo na escola certa. Vamos, senta aí. Não, vocês vão. Se vocês morrerem hoje, vai todo mundo pro céu. Não, mas é sério. Eu queria fazer o teste. Eu falei assim, será? Vamos ver. Porque o Padre Schuster, quem conheceu o Padre Schuster aqui? O Padre Schuster dizia o que no retiro dele? Quem não conseguisse juntar as mãos assim, precisava fazer oração de perdão profunda. Tinha doenças profundas que só a oração de perdão ia resolver. Ele faleceu sábado passado, acho que no Rio Grande do Sul. Certo? Então, assim, é verdade, gente. Então, assim, no encontro que eu fui com ele fazia, mandava o povo fazer, tinha que ficar com a mão e fazer assim. Não chegava. E aí, ele conduzia a oração de perdão profunda. E muitas das coisas que é doença somática, somatizada, coisas que não se resolvem na vida de muitas pessoas é pela falta de perdão. Padre Rufus tem até um livrinho que ele chama Perdão é a chave da
nem todas as doenças é pela falta de perdão, que isso fique claro. Mas cientificamente comprova-se que 90% de doença é por falta de perdão. Bom, quando a pessoa perdoa, ela vai esquecer? Não, nem sempre. Pode ser que ela se esqueça. Mas, quando nós perdoamos, aquilo não dói mais quando a gente se lembra. Se dói ainda é porque precisa de perdão. Precisa de perdoar. Abre lá. No Evangelho de São João, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 19. João, traga por aqui. Capítulo 20, versículo 19. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim: ao anoitecer daquele dia, primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e um lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavras do Senhor, da salvação. É retidos. A quem você perdoar, será perdoado. Se você falar que não vai perdoar, o pecado da falta de perdão vai ficar ali. Quem vai sofrer? É só a pessoa a quem eu não perdoo? Não. Imagina um cano. Você é um cano de Jesus. Para a água passar para a cura do outro, ela vai passar pelo cano que é você primeiro. Não é? Através de você que a pessoa vai receber a cura. Muitas vezes no atendimento pode acontecer, da graça não acontecer na pessoa pela minha falta de perdão. Como que eu vou falar de perdão, trabalhar perdão, se eu não perdoo? Posso? Consigo? Vai ficar médio, né? Mais ou menos. Entende? Então, precisamos nos libertar. Uma vez aconteceu uma situação comigo e eu falei assim para a pessoa: eu não vou ficar com esse lixo. Se você não me perdoa, o problema é seu. Eu estou jogando fora. Eu te perdoo. Não vou ficar amarrado por isso. Não vou. Eu quero ser livre para Deus agir. Nós, humanamente, sofremos,
ficamos ressentidos, pensando, mas o quê? Nós precisamos falar para o Senhor, Senhor, não quero, age aqui. Tem uma situação que aconteceu no meu ministério, e a pessoa ficou arrepiando comigo. E eu falei assim, eu não quero mais saber não, já ensinei, já falei, não vou falar mais nada não. E aí, ela sempre me cutucando, né? E eu falei assim, Jesus, o que eu vou fazer? Né? Porque daí eu me toquei, falei assim, isso é uma brecha no meu ministério. Aí, eu falei assim, já sei. Comecei a oferecer Eucaristia para a pessoa. Ela mudou comigo, dava para o vinho em uma semana. Eu disse, nossa, eu precisava rezar por ela. Precisava perdoar. Ela ficava me cutucando e eu, né, naturalmente, eu me arrepio, né? Aí eu falei assim, opa, é uma brecha. Aí eu comecei o quê? A oferecer Eucaristia por ela. Desde uma semana eu falei assim, nossa, Jesus, se eu soubesse, ó, que menina, né? A gente é tão besta, né? Se eu tivesse imaginado, já tinha, ó, desde o primeiro cutucão, errado, eu já tinha oferecido outras missas, já tinha resolvido faz tempo. Eu só precisava ser amada. E eu falava assim, fulano, receba essa Eucaristia, meu perdão através dessa Eucaristia. Eu liberava o perdão através da Eucaristia. E Jesus, você acha que ele vai fazer? Jesus vai fazer, né? Então, assim, nós precisamos ser mais espertos que o inimigo. E quando eu seguro o perdão, uma vez, estava num atendimento não, numa formação. E a pessoa que estava dando formação, eu não me esqueço. Ela disse assim, se você precisa de perdoar a pessoa, e aí não perdoa. Aí passou uns anos, a pessoa morreu. E aquela mancha da falta de perdão entre vocês duas não deixou ela ir para o céu só por causa disso. Sabe o que vai acontecer? Quando você chegar lá, aí Deus vai falar assim, só por causa dessa mancha, Deus vai falar assim, ó, fulano está no purgatório, você vai para lá também. Porque vocês precisam reparar isso. Pensou? Falei assim, o quê? Então, assim, quando eu me toco, eu falo, Jesus, eu não sou nada, mas me ajuda. E uma forma que nós podemos fazer é através da terapia de cura interior pela oração de perdão. Aquela oração, ela é poderosa, gente. Embora seja lida, faça. Como terapia de cura interior. Você vai ver os efeitos daquela oração na sua vida. Como você vai fazer? Faça 15 dias, 30 dias e você vai ler e você vai falar assim, nossa, mas é um saco fazer essa oração. Ah, eu leio, não sinto nada. Não vai sentir nada nos primeiros dias. Aí, você pode um dia estar andando lá na rua, você vai lembrar, nossa, passei perto da Andréia, aquela coordenadora do Ministério Estadual lá, ela nem olhou na minha cara. Aí você vai ficar o quê? Chateado, magoado, aí você vai lembrar, nossa, eu fiquei magoado naquele dia. Anota lá, vai anotando. Aí você vai lembrar, ó, liguei a pessoa não me atendeu. Às vezes é coisa pequena, viu? Não é coisa grande. Às vezes nós estamos o quê? Emboscados espiritualmente por coisas pequenas. E o Espírito Santo, às vezes, você não é nem na hora da oração. Você está lavando roupa, você está andando na rua, ele vai começar a fazer você se lembrar de situações que aconteceram e requer perdão. E você anota. Anota, não sei se vai fazer 15, 30 dias, depende do grau da sua situação. Faça ela. Anote as coisas. Se confesse e queime. Você
quem perdoares o pecado, serão perdoados. A quem retiveres, serão retidos. Palavra de salvação. Vamos ficar em pé. Vamos clamar que o Espírito Santo ele venha mais uma vez selar a nossa alma. Como é que nós ouvimos essa parte? Que o Espírito Santo ele venha mesmo trabalhando no perdão. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Venha o vosso reino.